hora de vida e saúde, tudo bem com você? Que alegria estar aí com você, que bom que você está aqui comigo. É hora de pensar em como você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. É difícil? Às vezes dá até uma preguicinha, mas é totalmente possível. Se entregue nas mãos de Deus e comece a pensar aí já o que você tem aí ao seu redor que pode promover saúde. A gente pensa sempre nos 8 remédios naturais, que são 8 recursos: a água, a luz solar, o exercício físico, o descanso, a boa nutrição, o equilíbrio em todas as coisas, a confiança em um Deus todo-poderoso, em um ser que criou você, que mantém você. São alguns dos 8 recursos naturais que promovem não só a saúde, mas também previnem e curam doenças. Confie. Confie, a gente está aqui para te ajudar no passo a passo da sua mudança. Celebre cada mudança, mas é imprescindível que você faça uso desses remédios regularmente, todos os dias, cotidianamente na sua vida. No programa de hoje a gente vai ensinar uma receita de biscoito de polvilho e também vamos falar sobre a importância da mastigação para fala. Tem especialista aqui no Vida e Saúde para falar sobre esse assunto. E a gente vai agora refletir numa frase de Dale Carnegie, que certa vez disse o seguinte: quanto mais suor derramado em treinamento, menos sangue será derramado em batalha. Essa frase dele me faz pensar no seguinte: às vezes a gente quer resultados imediatos, sem fazer a lição de casa, sem fazer um devido preparo, sem pensar, sem planejar as coisas, em tudo na vida. Na sua família aí, na sua alimentação, nas suas dietas, nos seus regimes. Às vezes a gente só quer o resultado, quer só as glórias, mas é imprescindível se preparar para todas as batalhas. Então, quanto mais suor você gastar no treinamento, menos sangue você terá nas batalhas. Pensa nisso, escreve essa frase aí, deixa aí colado em algum lugar para você olhar sempre, para pensar em como você pode se preparar melhor para todos os desafios da vida e ter mais vitórias, conquistar mais ganhos sem tanto sacrifício. O programa está começando, você pode interagir com a gente a hora que quiser lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Dá uma olhadinha aqui no biscoitinho de polvilho de novo, que você vai aprender. Olha aí. Eu tô louca para pegar, vou até sair de perto dele, porque eu quero apresentar para você agora quem vai fazer parte do programa Vida e Saúde. É a fonoaudióloga Renata Donadelli. Ela é experiente, já esteve com a gente. Obrigada pela participação, viu, Renata? Muito obrigada a você, Teru, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a Renata vem sempre, gente, nunca vem de mãos vazias. Ela trouxe aqui já algumas coisinhas que vão ajudar a gente a entender a importância da mastigação para fala. Renata, muita gente tem dificuldade para o desenvolvimento pleno da fala por conta da má mastigação ou por falta de mastigação. Qual é essa relação? Bem, a relação da mastigação com a fala, a primeira coisa a se pensar é o desenvolvimento da musculatura, né? Então, toda a musculatura, o nosso rosto, a nossa língua, existem muitos músculos envolvidos na mastigação. Okay. Então, se a gente for pensar, a mastigação ela tem essa função nutricional, né? Mas também de preparar essa musculatura. Para você ter uma ideia, então vamos supor uma criança que faz um tratamento fonoaudiológico. Troca o R pelo L, tá? Ela teve alta, então eu dei alta. O que vai manter a fala dela? Não só é ela falar corretamente, mas a própria mastigação dos alimentos. Olha que interessante. Porque é o exercício físico, né, dos músculos. Então, a gente sabe, se a gente não usa o músculo, assim, existe um conceito de atrofia, né? Claro que não é o termo técnico, mas a gente pensa assim, vou dar o exemplo de um idoso. Um idoso que perde os dentes, não tem uma prótese, ele acaba restringindo alguns alimentos, às vezes não come vai comer mais pastoso, mais molinho, né? mais molhado. O que acontece com a musculatura dele? Não fica mais flácida. Exatamente. Então, essa é a relação direta da alimentação e a fala. Tá? Vamos tentar entender como é que funciona o processo da mastigação, então. Vamos começar, então, a pensar quando a gente começa a mastigar, né? O bebê, quando ele nasce, o primeiro reflexo dele é a sucção, que é assim que ele vai se alimentar. Então, o bebê ele não mastiga, ele suga. Então, o movimento de sucção, que a gente chama de ordenha, que ele faz esse movimento na mama da mãe, ou em alguns casos na mamadeira, e depois
Aos 6 meses, depois da alimentação exclusiva, de preferência sempre o leite materno, ele começa a ser introduzido. O que o médico passa? O pediatra. Frutinha. A frutinha, né? Então, ao ser introduzida, a criança começa a ter experiências diferentes. Apesar que existe na memória da criança, desde o útero, quando a mãe come um alimento diferente, a criança começa a ter na sua memória, ela não sente basicamente o sabor, mas ela sente a emoção que a mãe tem, o líquido amniótico fica com um gosto diferente de determinados alimentos que a mãe come. E Ou seja, pelo menos ela vai ter uma referência àquele alimento, alguma coisa. No inconsciente dela. Que interessante. Tanto que o aprendizado do ser humano começa no útero. Né? Bem, voltando aqui, pensar na evolução da mastigação de um bebê, por exemplo. Então, ele começa, se a gente pegar aqui a manga, que eu tô na minha mão, um pêssego, existe muita diferença de textura. Super. Uma banana, um pãozinho, um feijão. A forma, a textura, o aroma é diferente. Aroma, tudo isso gera uma série de sensações, que são estímulos sensoriais para o bebê. E quanto mais rico esse estímulo, que é o precursor do desenvolvimento da fala, da linguagem. Eu tenho que pôr mais força para morder esse alimento? E aí eu deixo uma dica aqui para as mães, né? Quando for oferecer, por exemplo, essa manga, eu não vou oferecer a manga para o bebê. Eu mostro a manga, eu ofereço sim, ela inteira. Eu deixo o bebê pegar, lavo, higienizo, quem sabe até dar uma mordidinha, né? Quando a gente sente o cheiro, Canta a gente começa... sobre as frutinhas. Isso, eu amo. Eu gosto da manga tirada lá do pé, né? Olha que rico o momento da alimentação. Ao invés daquela tensão, será que ele vai gostar? Ele não gosta de doce. O pediatra passou. Será que ele vai gostar? Eu dei, ele cuspiu tudo, ele não gosta de manga. Todo bebê vai cuspir, sempre, porque ele está acostumado com leite materno, ele vai aprender. Tá, então já tô percebendo que a mastigação tem tudo a ver com a fala. Tudo. Agora é o seguinte, eu vou começar a fazer a nossa receita aqui. A gente quer mastigar também. Eu vou até te chamar pra cá, porque é o seguinte, a nossa receita hoje, acho que foi até meio combinado. Não foi, mas deu certo. Eu sempre falo aqui, até o meu produtor brinca comigo, poxa, toda receita você fala de levar a criançada pra cozinha. É porque eu tenho muito filho, então eu preciso trazer eles junto comigo. Essa é uma receita, vou falar, é um chavão, mas você leva a criançada pra cozinha porque é sucesso na hora de fazer e na hora de comer. O biscoito de polvilho, eu acho que vai justamente atender essa necessidade do sensorial. Do sensorial, né? Até porque a criança que quer pegar na mão e comer, muitas vezes a mãe tem dó de sujar. Vai fazer sujeira. Vai sobrar pra mim. Vai sobrar pra mim. Vai sim, né? Seja bem-vinda à maternidade. Se você mas não vai valer fizer, a pena, vai sujar, mas vai valer a pena. Se a mãe não fizer, depois ela vai ter que levar lá no meu consultório ou no consultório dos outros profissionais para fazer. Vai. Então vamos fazer em casa. Legal. Vamos usar esse momento. Fica a dica aí para as mães que adoram uma foto, né? Pega uma melancia, por exemplo, corta ela enorme, deixa o bebê abocanhar, fica uma foto linda. Fica. E ainda fica divertido, né? Por que eu falo de foto? Porque mãe gosta de registrar. E é um momento gostoso de registrar mesmo, né? Eles fazem aquela bagunça. Adorei a dica, adorei a dica. Mas é saudável e rico em estímulos. Os ingredientes para o nosso biscoito de polvilho são o seguinte, já estou esquentando aqui um pouco de água. Eu vou precisar de mais ou menos uma xícara de água fervendo, tem que estar bem quente, tá? Aí é o seguinte, vou usar polvilho doce, polvilho azedo, 2 xícaras primeiro, depois uma só de polvilho doce, leite vegetal, 2/4 de xícara de leite vegetal, também 2 colheres de sopa de linhaça. Eu fiz já o gel da linhaça, que eu coloquei 2 colheres de sopa e coloquei na água fervendo. Precisou deixar descansar? Não, ela é rapidinho. Porque tá fervendo, né? Como eu usei água quente, é rapidinho. Vou usar orégano, qualquer tempero do seu gosto, e cúrcuma para dar essa cor aqui, mas a cúrcuma é anti-inflamatória, então vale a pena você colocar em qualquer alimentação que você for preparar. Além disso, um pouquinho de sal para temperar a massa, tá bom? É fácil. Vou usar também óleo, esqueci. Meia xícara de óleo, pode ser qualquer óleo, estou usando óleo de girassol que dá menos sabor. Enquanto a água está fervendo, eu vou misturar os 2 polvilhos. Bem prático, doce, né? Polvilho azedo. Eu adoro receita prática. Já vou temperar com um pouquinho de orégano.
bem pouquinho, só um toque. Uma pitada de cúrcuma também. Você vai aí, pega leve, porque tem gente que acha que o sabor da cúrcuma é meio forte, então não vai assustar todo mundo aí de casa com muita cúrcuma. Sal, eu tô usando aqui para essa medida mais ou menos meia colher de chá de sal. Tá? E óleo. Meia xícara de óleo vegetal. Então aqui tem meia xícara. Olha aí, já ferveu, Renata. Cuidado para não se queimar. Já desliguei. Ó, eu vou adicionar aqui o óleo. Você quer que eu ponha para você? Pode colocar, Renata, por favor. Tá quente. Bota aqui. Põe tudo? Pode pôr. Tá na medida, né? É, olha aqui. Aí eu vou mexer, gente, e vou colocar linhaça e o leite vegetal. Olha, a gente falando de fala, de linguagem, né? Uma mãe que está fazendo uma receita como essa. Tá. Se é uma criança pequena, que nem a tua menor, né? Tem Sim, 2 anos, 2 ela não anos. pode mexer com o quente, mas a mãe pode dar a própria panelinha dela, né? Eu costumo dar alguns ingredientes para a criança ir mexendo e nisso ela vai aprendendo. Aí o nome de cada coisa. Então acaba sendo rico o momento, até uma forma da mãe lidar com a criança enquanto está cozinhando também, né? Legal. Não deixar a criança na televisão. Então, colocar a criança no momento da cozinha. Tá. A gente estava até conversando antes do programa que como é importante, né? A criança, a mãe ensinar a criança até para ela saber brincar com os amiguinhos. Com certeza. Agora é o seguinte, Renata, eu vou colocar isso aqui, as colheradas, numa forma para assar e vou deixar assando por mais ou menos 15, 20 minutos, você vai controlando conforme o forno. Enquanto a gente vai preparando aqui, que é simples, eu quero convidar você para assistir uma matéria que a nossa equipe preparou, que vamos mostrar alguns alimentos que favorecem a mastigação, esse exercício mesmo do mastigar, fortalecendo toda essa musculatura. Olá, meu nome é Estércia Amarela, sou nutricionista aqui do Cevisa e hoje no quadro Raio X nós vamos estar falando sobre a importância de ter uma mastigação saudável. Bom, para a gente poder falar sobre mastigação, é muito importante a gente lembrar que o processo de digestão inicia-se na boca. Portanto, é muito importante nós termos todos os dentes em dia. Segunda dica muito importante é começar mastigando com os dentes da frente, triturar com os dentes do meio e os dentes posteriores ajudar a pulverizar a comida já bem mastigadinha. A terceira dica que nós vamos falar é sobre evitar fazer a sua alimentação assistindo televisão ou filmes. Quando a gente assiste televisão ou filmes, acabam que a gente não presta atenção no que nós estamos comendo, no ato de se alimentar e também no processo de mastigação. Também é muito importante se atentar às cores, texturas dos alimentos. Por isso, é muito importante você ter uma alimentação fontes de fibras e minerais. Então aqui nós trouxemos dicas de alimentos que são saudáveis para a sua alimentação. Então aqui nós temos as frutas, nós temos também as hortaliças, os legumes e também os cereais sempre integrais. A próxima dica é com relação à mastigação. Nós devemos, quando consumindo esses alimentos que são mais ricos em fibras, nós conseguimos mastigar mais. Então nós devemos fazer uma transição, deixar de consumir os alimentos refinados para ter uma alimentação mais integral e mais saudável possível. Bom, os benefícios de uma alimentação colorida, variada e equilibrada vai muito além de um bom funcionamento do intestino e também saciedade e, como consequência, um equilíbrio do seu peso. Nós temos o benefício, principalmente, do bom funcionamento do nosso cérebro. E o nosso cérebro funcionando bem, especificamente a parte do lobo frontal, nós temos aí um melhor controle do nosso apetite. Então nós podemos fazer essa ligação entre uma alimentação equilibrada, saudável, natural, com o controle do nosso apetite. Bom, essas foram as dicas de hoje sobre mastigação. Espero que vocês gostem e até a próxima. Obrigada, Cevisa, obrigada, Estéreo. Adorei as dicas aí de mastigação. Você aí de casa, pensa nisso. Quando for comprar, quando for ao mercado, quando for preparar o alimento, para preparar alimentos que vão favorecer a mastigação. Doutora, eu tenho uma dúvida que são aquelas crianças, já que a gente está falando da mastigação, da fala, aquelas crianças que têm a mordida mais aberta, ou pelo uso da chupeta, mamadeira, ou pela própria anatomia. Às vezes tem famílias que são hereditárias, né? Exatamente.
Tem alguma dica, algum exercício que dá para fazer? Claro que tem que ter uma avaliação de um ortodontista. Agora, pensando em função, quem mexe com a forma é o orto. Sim. Quem mexe com a função é a fono. Tá. Então, a nossa orientação foi o que a nutricionista falou na matéria. Sempre morder pelos dentes, né, da frente, os dentes frontais. anteriores, isso. Então, quando eu faço... mas a mordida é aberta. Tá, Não aquele dentinho pra alcança, frente. né? Geralmente, quando a mordida é aberta, ela não faz esse encaixe perfeito. Não. Ela vai... aqui na frente não se toca. Aqui atrás até encosta, mas na Isso. frente fica Aí aberto. o que acontece? Geralmente a pessoa faz, a criança morde de lado. Ela morderia esse pêssego de lado. Então, Tá. o que a mãe deve fazer? Filho, aqui, na frente. Mas não consigo. Realmente não vai conseguir, vai ser mais difícil, mas vai forçar ele ter mais força para a tendência dos dentes, porque os dentes se mexem, né? A gente acha que o dente fica Sim. fixo, mas os dentes se mexem. Então, vai favorecer até o tratamento do ortodontista. É um estímulo, então. Estímulo para os dentes. Quero te convidar para sentar ali na mesa. Tem mais alguma coisa que você... Vou levar já os nossos cookies, os nossos biscoitos. Tô com cookie na cabeça hoje, gente. Hoje é biscoito de polvilho e a receita tá no blog. A gente fez aqui agora. Só uma dica, se você quiser dar um pontinho... quero enrolar meu cookie. Você adiciona um pouquinho mais de sal, meu biscoito. Você adiciona um pouquinho mais de sal e pode dar ponto de enrolar com polvilho, tá? Então, se você não quer mole, não quer ele em formato aberto... E a gente acabou até fazendo alguns assim mais abertos e outros nesse formato. Renata, existem alguns alimentos que podem atrapalhar a mastigação e, consequentemente, a fala? Principalmente pensando naquela fase que o bebê está iniciando a alimentação e até depois de mais grandinho, vai? Alimento em si, o que eu quero destacar é a forma que esse alimento é apresentado. Então, assim, se eu vou processar esse alimento, geralmente para um bebê, o que é a tendência da mãe? É amassar a comida, o almoço, bater no liquidificador, bater no mix. Não faça isso. Para começar, o ideal, quando é na papinha, apesar que o pediatra lhe orienta isso. Então, siga o que o pediatra está falando. Então, primeiro amassa ou passa na peneira em vez de triturar. Depois, dá só aquela machucadinha com o garfo e o máximo possível dê para a criança pegar, né? Mas tem mães que falam o seguinte, mas meu filho tem um ano e meio, não tem muitos dentes, tem só alguns dentes. Mesmo assim, a gente deve estimular ele a mastigação, dando alimentos, quem sabe, o arroz inteiro, mas com um pouco mais de caldo de feijão, que vai Mais amolecer. molhadinho, Mas não isso. amassado, triturado Não, e liquidificado. Não, nunca. Porque isso, quando eu mastigo, né? Então, vou pegar aqui a uva. Tá. Quando eu vou mastigar, quando eu vou pegar essa fruta, cortar, triturar, tudo são estímulos para desenvolver a musculatura que eu vou usar depois para a produção da fala. Olha só. Então, eu vou perder que a criança faça. Então, uma dica para a mãe também. Geralmente a mãe pega, dá a fruta totalmente processada, cortadinha, picadinha, né? Então, ofereça para a criança. Se ela não consegue ainda morder, então ensine ela a cortar assim. As mãos. No começo o bebê não vai conseguir. Eu vou realmente cortar mais pequenininho, mas eu gosto E a mãe de pode cortar igual você, cortar na frente da criança, na para ela ir mão. aprendendo. Ela vai aprender. O que a criança gosta de fazer? Você tem filhas? Imitar. Imitar. Daqui a pouco ela fala assim, como é que é, mãe? Né? E olha só a coordenação, né? Depois, com o tempo, por exemplo, uma mexerica, um gomo de mexerica. Ela tem uma riqueza de estímulos, porque quando eu mordo, eu tenho fibras, eu tenho líquido e tenho caroço. Eu tenho 3 texturas em uma só. Que legal. Por isso que muita criança cospe. Não gosto de uva com caroço, porque ela não está aprendendo. Então, naquele momento, ela não consegue, mas eu tenho que oferecer para estimular. Tem um nome, isso se chama esterognosia. Nossa, o nome feio. Capacidade, inclusive, faz parte do tratamento. Muitas vezes eu tenho que trabalhar a esterognosia. Por exemplo, comer o amendoim, aquele amendoim japonês, eu quebrar só a casquinha sem quebrar o amendoim. Isso é uma tremenda coordenação dos músculos. Que legal. Então, qual é o segredo, então? Para estimular a fala de uma criança pensando em mastigação, oferecer o maior número de alimentos saudáveis, crus, cada textura, aquela cenourinha crua, quente, é frio. Quente, frio, o geladinho. Então, textura, temperatura, sabores, cores. Alimentos com casca, por exemplo, o que eu puder comer com casca, né? Um Exatamente. pêssego bem lavado, uma nectarina, uma ameixa bem lavada, uma maçã com casca. Melhor
também porque vai estimular um pouquinho mais a mastigação. E sempre de uma forma muito gostosa, atrativa, porque comer é gostoso, né? A gente já tá aqui louca pra experimentar. Nada de comer com o chinelo do lado, tá, gente? Então, assim, ó, por exemplo, algumas crianças têm recusa alimentar. Uma dica que eu gostaria de dar aqui, eu trouxe aqui a lata surpresa, né? Então, por exemplo, aí, o que a gente vai comer hoje? Tira aqui. Morango! Eu posso usar os próprios brinquedos da criança, ou quem sabe até pôr a frutinha aqui, lavar, higienizar, põe um plastiquinho, né? Legal. Pra a criança escolher, eu posso ter a minha fruteira e ter os brinquedinhos aqui. Vamos escolher o que eu quero? Ah, não, eu tenho uma outra coisa, um pedaço, uma pizza, uma torta, com os próprios brinquedos da criança. Renata, você está falando muito da mastigação e falou bastante do desenvolvimento da fala também, a importância do fortalecimento da musculatura, de posicionar direitinho, mas eu queria saber como isso tudo vai trabalhar para que a fala seja desenvolvida. A mastigação também ajuda a posicionar a língua no lugar certo? Explica pra gente como é que é esse mecanismo. Para você ter uma ideia... Então, quer dizer, eu exercitei bastante, agora está na hora de eu atuar com a minha fala. Para você ter uma ideia, alguns sons, né, que você fala, é o mesmo lugar que você põe. Então, eu vou fazer o som do T. Então, põe a sua língua, ó. Você que está em casa, ó. Eu bato a língua um pouquinho atrás dos dentes. Exatamente. É o mesmo lugar que eu vou fazer o som do L. Lá. O mesmo lugar que eu vou fazer o som do R. Ra. O R da arara. Da barata. Na hora que você engole, fecha a boca e engole. Você que está em casa, engole sua saliva. É no mesmo lugar. Lembra que eu falei que quando eu faço o tratamento, que alguém que tem uma alteração, a própria mastigação correta vai favorecer a manutenção dos exercícios que a gente fez. Então, a alimentação, Deus é perfeito. Ele já deixou uma riqueza de alimentos, de texturas diferentes. Variedade, tem para todos os gostos, exatamente, né? Aquela coisa que o nosso avó já falava assim, não come com a boca aberta, menino. Ah, é por causa de educação? Sim, mas é muito mais por causa da forma correta. Quando eu fecho os meus lábios, eu crio uma pressão intraoral adequada para impulsionar, que é como se fosse um pistão a minha língua para engolir, né? Então, por isso que todos os movimentos são importantes, né? Agora me fala o seguinte, na fase adulta, uma pessoa que não tem a fala bem desenvolvida ou plena, será que foi falta ou alguma deficiência na mastigação? Posso culpar ou não? Eu não consigo afirmar sem uma avaliação. Tá. O que eu consigo falar é que, com certeza, contribui. Tá? Certo. Você falou assim do adulto. Então, existem muitos casos também, perda dentária, né, implantes. Inclusive, ela falou, que a nutricionista falou, né? A primeira exatamente. Coisa, os dentes íntegros. Exatamente. Então, quem aqui já não usou um aparelho, ou conhece alguém que usou aparelho e chegou a perder peso, porque não comeu todos os tipos de alimento, porque tinha dor nos dentes. Então, a mastigação, ela interfere tanto na questão da saúde, na sua digestão nutricional, como eu falei no início, também porque treina os músculos, não só força, coordenação, como eu falei da esterognosia, percepção, tá na hora de engolir. Não tem gente que você vai falando, vai cuspindo, ela vai sair na saliva porque tá com falta de percepção, que a gente chama de propriocepção. Ok. Né? De que tá na hora de engolir, por exemplo. Né? Muita coisa, hein? Muita coisa. Nossa, a gente podia ficar uns 3 programas só falando sobre isso, mas agora é hora de comer. Vamos comer. Por favor, eu quero que você experimente o biscoito. Você em casa pode fazer esse biscoito na sua casa, eu quero ver a foto, se puder. E vamos ver se a gente vai mastigar direitinho esse biscoito de polvilho. Ele tá, olha, nem muito duro, nem molão. Fez Ele crack, tá hein? no meio. Fez crack. É aquele, se tivesse quente, ia estar mais puxa, ó. Então, agora é a hora da prática, né? A mastigação bilateral. Então, eu corto o alimento com os dentes frontais. A Teru fazendo aqui, ó. Os movimentos rotatórios. Jogo o alimento para um lado, jogo o alimento para o outro lado. Então, é importante eu ter essa mastigação bilateral. Inclusive, para não desgastar só de um lado, né? Por causa da ATM. E também, você não quer ter um lado do rosto diferente do outro, né? Sim. Porque pode causar assimetria. Apesar que todos nós temos uma pequena assimetria, mas se você mastiga mais desse lado, a sua bochecha, ela vai ter um... É como se você fosse pra academia e treinar só treinasse o direito. Né? Tá. Eles não têm esse cuidado, os professores?
enquanto você fez no direito, fez no esquerdo, justamente porque precisa dos dois lados fortalecer a musculatura. Lembrando, não é só fortalecimento, é coordenação do movimento e estímulo sensorial. Que legal, gente, quanta coisa nesse programa. Espero que você tenha aproveitado assim cada minutinho. Renata, quero saber agora de alguns maus hábitos. A gente falou da chupeta, né? Você já falou, nem falou muito da chupeta, mas só falou como ajuda a corrigir. Porque tem algumas dicas, fica para o próximo programa, né? Você tem algumas dicas rápidas? Manda Olha, ver. Manda ver. Em quantos segundos nós temos? Mas a primeira coisa é a idade, né? Então não deixa só o seu filho. O ideal é que a gente, aos 2 aninhos, no máximo, a gente já comece esse processo de retirada da chupeta. Então, a primeira dica que eu dou é trabalhe com o seu filho, que ele já cresceu, que ele não é um bebê. E que é gostoso ser grandinho. Tem as suas vantagens, né? Também ele não é um adulto, então eu gosto de falar assim, você é uma criança, é uma menina. Essa é a fase que eu tô passando da minha filhinha, que tá com uns 2 anos, que também tá se tirando a chupeta. Então, não proíba, não fala assim, não pode. Só fale assim, eu não tô te entendendo. Então, se for dar uma dica rápida aqui, não aceite a criança falar com você com a chupeta. Tá. Fala, não entendi. Não consigo te entender. Não consigo te entender com chupeta. Na hora a criança tira, né? Ela quer se comunicar, ela quer ser ouvida, né? Então, principalmente ela tá pedindo alguma coisa. Mãe, eu quero suco. Não entendi, né? Então tira, não preciso pedir para ela tirar. Ela tira a chupeta. Então, a questão do tempo, diminuir o tempo. Vamos deixar só para dormir? Faz então, uns combinados. São alguns combinados. Eu não gosto de passar produto na chupeta, não gosto de passar pimenta, essas coisas, porque eu acho que isso é uma fase de crescimento. E a criança, ela vai entender até o ponto dela deixar. Eu acho que tirar, você pode ter lá na frente algumas questões de fase oral, né? Adorei as dicas que você deu. Obrigada. Obrigada a você. Doutora Renata volta com a gente na próxima semana. Então, você que curtiu, você que aproveitou, quiser assistir, entra lá no blog, manda para suas amigas, para os seus amigos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Até o próximo Tchau, Vida e pessoal. Saúde. Tchau.